Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Para mim é uma alegria mais uma vez poder ter você aqui comigo para juntos nós estudarmos mais um tema especial da nossa série, né? Como interpretar as Escrituras. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Enilton Filho e esse é o meu canal. Se você caiu de paraquedas por aqui, não é inscrito ainda, assista 2, 3 vídeos do meu canal. Se você gostar do conteúdo aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada aqui nesse canal. Outra coisa que eu gostaria de pedir você, humildemente, que você curte o vídeo, por mais que talvez você não vá assistir o vídeo todo, mas aí dá um joinha no vídeo, clica no gostei, porque o YouTube vai entender que o vídeo é importante e vai recomendar o vídeo para outras pessoas também, tá bom? Em nossa aula anterior, nós estudamos sobre a Bíblia como a história. Vai passar aqui o card da nossa aula anterior. Se você não assistiu, assista para você acompanhar tudo bem direitinho. A nossa aula passada nós vimos, né, que descobertas arqueológicas comprovam a veracidade e a autenticidade da Bíblia, fazendo assim termos uma confirmação de que ela é a palavra de Deus. O título da nossa aula de hoje é A Bíblia e as Profecias. O tema geral da nossa série é como interpretar as Escrituras. O texto que nós poderíamos começar, muito interessante, está em Daniel, no capítulo 8, o verso 14, que diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muito bem, esse texto aqui que nós acabamos de ler, esse texto ele está falando da purificação do santuário celestial, e aqui nós temos uma contagem, né? Até 2.300 tardes e manhãs. Esse texto a gente vai entender no decorrer do nosso estudo, tá bom? Esse texto ele é apenas introdutório para a gente poder entrar em nossa aula, uma vez que ele é um texto profético. Por ser um texto profético, nós não devemos tomá-lo como sendo literal, porque a gente sabe que as profecias elas possuem todo um simbolismo, possuem símbolos. Então a gente tem que interpretar dentro da sua correta simbologia. As profecias bíblicas, elas são essenciais para a nossa identidade e missão. Elas apresentam um mecanismo interno e externo para confirmar a exatidão da palavra de Deus. Então Jesus disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então, a profecia ela é muito importante porque ela faz parte da identidade da igreja remanescente e ela também faz parte da missão da igreja. E aqui nós temos então uma pergunta que ela é crucial e que ela fará toda a diferença em nosso estudo de hoje. O nosso estudo, eu fiz questão de colocar bastante informação nos slides e eu quero explicar para você de forma bem tranquila. Durante a semana, eu recebi algumas mensagens no WhatsApp de algumas pessoas perguntando sobre alguns dos temas que foram estudados no nosso guia de estudo. Por isso que hoje eu quero explicar para você de uma forma bem simples, de uma forma bem prática, para você entender numa boa, tá certo? Então hoje nossa aula vai ter bastantes slides, mas tá tudo bem mastigadinho, bastante bem explicadinho para você entender, tá? Então a pergunta crucial da nossa aula de hoje, para a gente iniciar a nossa aula de hoje é: como podemos interpretar as profecias corretamente a fim de saber quando elas realmente aconteceram? Então, o nosso estudo de hoje ele vai falar dessa questão da interpretação das profecias, a interpretação da Bíblia, a interpretação das Escrituras, numa ótica mais assim
profética, tá certo? Nosso guia de estudo, ele foi caminhando por questões da profecia. Nós não vamos trabalhar hoje a profecia em si, mas nós vamos ver métodos para a gente poder interpretar de maneira correta as profecias, tá bom? Então aqui, ó, para você ver, ó, durante a Reforma Protestante, os reformadores, eles adotaram o método historicista. Esse método é o mesmo que João e que Daniel usaram como chave para a sua própria interpretação. O método historicista considera as profecias um cumprimento progressivo e contínuo da história, começando no passado e terminando com o reino eterno de Deus. Então, nesse primeiro momento, eu vou explicar para vocês essa questão do historicismo, dessa escola profética, que é o historicismo, essa maneira da gente poder interpretar as profecias da Bíblia. Levando em consideração, isso aqui a gente já aprendeu nos cursos bíblicos, né? Que a profecia, 99% dela, a gente não se entende como ler, né? A gente vai buscar um pouco aqui, um pouco ali, para a gente poder entender todos os significados que estão por trás de uma profecia, tá? Olha que texto interessante do Espírito de Profecia que diz assim: devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Então aqui nós temos o texto da Mensageira do Senhor. Ela também apoiava o método historicista de interpretação das Escrituras, tá bom? Eu acrescentei algumas coisas a mais que não estão no nosso guia de estudos para a gente ter uma compreensão melhor. Porque se a gente ficasse só aqui, eu acredito que ia chover no molhado, né? A gente ia ficar no óbvio. Então eu estudando esse tema, eu acrescentei mais algumas coisas para que esse tema ficasse mais gostoso para a gente poder estudar aqui, tá bom? Vocês vão ficar maravilhados, pelo menos eu espero, com o material que eu trouxe aqui para a gente poder entender toda essa lição. Que, gente, que lição maravilhosa, que aula maravilhosa é essa aqui do guia de estudos, tá bom? Aí a gente começa aqui na parte do historicismo e as profecias. Em nosso guia de estudos não fala, mas eu quis trazer para você conhecer algumas escolas de interpretação das profecias, tá certo? A lição se deteve, o guia de estudo se deteve em apresentar apenas o historicismo, mas eu quero apresentar para você as outras linhas de interpretação para você conhecê-las, tá bom? Nesse primeiro momento, nós temos aqui a escola preterista. A escola preterista, essa forma de interpretar as Escrituras, diz que todas as profecias do Apocalipse teve seu cumprimento no período do apóstolo João. Então essa linha de pensamento preterista, eles dizem que tudo que aconteceu no Apocalipse, tudo foi para a época de João e tudo aconteceu na época de João, tá certo? Tudo teve seu cumprimento na época de João. Assim pensa o pessoal que apoia a ideia preterista, tá bom? Nós temos a segunda ideia, a ideia futurista. A ideia futurista, segundo essa crença, todas as profecias do último livro da Bíblia se cumprirão num futuro muito distante e ninguém pode saber quando. Então a linha futurista acredita que todas as profecias do último livro da Bíblia, elas vão se cumprir num futuro muito distante, coisa assim, mais distante mesmo. E assim a gente não tem, segundo a ideia deles, segundo a ideia futurista, não se tem nenhuma ideia de quando as coisas vão se cumprir.
porque é para o futuro, tá certo? Nós temos a terceira linha de pensamento, de interpretação das Escrituras, que é a linha idealista. Segundo essa linha, esse método interpretativo, ele não busca um cumprimento exato dos símbolos e das profecias apocalípticas, de modo que o Apocalipse se extrairiam princípios para guiar sua igreja em sua batalha espiritual, qualquer que fosse a época. Então, a ideia idealista, segundo a escola de interpretação idealista, todas as profecias do Apocalipse, elas não têm assim um cumprimento exato. Elas possuem um cumprimento funcional que pode servir para a igreja em determinado tipo de época. Vocês estão me entendendo? Então, é assim que os idealistas pensam. Para os idealistas, as profecias do Apocalipse, elas não têm um cumprimento exato. Para eles, para os idealistas, as profecias do Apocalipse podem se adaptar à igreja em determinadas épocas. Vocês estão compreendendo? Só que nós temos então a quarta, que é historicista. Para o historicista, as profecias apocalípticas terão seu cumprimento com o desenrolar da história, certo? Então, meus queridos, nós, os adventistas do sétimo dia, nós somos historicistas, ok? Então, o método fundamental aplicado pelos adventistas do sétimo dia para estudar as profecias se chama historicismo. É a ideia de que muitas das principais profecias da Bíblia seguem um fluxo linear, ininterrupto da história, do passado ao presente e ao futuro. Então, nós adventistas, nós somos historicistas. Nós não somos futuristas. Nós não acreditamos que as profecias é para um futuro muito distante, que a gente nem sabe quanto. Nós adventistas, nós não somos preteristas ao afirmar que tudo isso, o Apocalipse já aconteceu lá em João e não tem mais cumprimento. E nem nós somos idealistas. A gente não pega as profecias e fica adaptando os símbolos ao contexto atual da igreja, certo? Nós somos historicistas. Nós acreditamos que as profecias, o cumprimento das profecias, se desenrolam com o passar da história de forma progressiva. E eu ainda vou além, não só as profecias, mas também a compreensão delas, tá certo? Ficou claro para você essa questão? Você entendeu direitinho? Você vê, o nosso guia de estudos não falou isso, e é muito importante a gente ressaltar e a gente poder ter essa dinâmica, a gente entender as formas de interpretações das profecias que tem. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para você, tá? Então você vai ver que um vídeo ou outro eu vou acrescentar mais algumas coisas que eu acho importante a gente poder comentar aqui também, tá bom? Então esse método, o método historicista, que é o que nós estamos falando aqui agora, ele é semelhante à maneira pela qual a história é estudada nas escolas. Adotamos esse método porque a própria Bíblia interpreta as profecias dessa maneira. Se você for pegar a Bíblia, meu querido, minha querida, e você for analisar de Gênesis ao Apocalipse, a própria Bíblia ela utiliza o método historicista para poder interpretar a si mesma. Entendeu? Então nós acreditamos que através da história, as profecias elas vão se desenrolando como se fosse um tapete, de forma progressiva, tá bom? Isso vai ficar mais evidente, o historicismo, você vai ver aqui em Daniel no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho de uma grande e imensa estátua. E você percebe que a estátua ela possui partes. Cada parte da estátua é um metal, cada parte da estátua ela simbolizava um reino que surgiria um seguindo do outro. Então você observa que o reino de Nabucodonosor,
é reconhecido como a cabeça de ouro da estátua. Portanto, Daniel identificou Babilônia como o primeiro reino. Está lá em Daniel 2:38. Em seguida ele disse: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino, e depois um quarto. Então vocês percebem que quando o rei Nabucodonosor teve o sonho que esqueceu, Daniel fez ele lembrar do sonho, Daniel falou das partes da estátua, Daniel falou o que significava aquelas partes da estátua, cada metal que simbolizava. E aí Daniel fala para ele, ó, depois de ti se levantará outro reino, depois um inferior ao teu, e vai falando, vai explicando. Então você percebe aqui que o próprio Daniel utilizou o método historicista. Você vai perceber que lá em Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8, em vez de uma estátua, são usados alguns animais específicos. Daniel 7:8 não vai trabalhar mais a questão da estátua. Daniel 7:8 vai usar alguns animais para ilustrar esses reinados que surgiriam depois daquele que ele falou para o rei Nabucodonosor. Então, em vez de estátuas, são usados símbolos específicos de animais para ensinar sobre os mesmos acontecimentos. Aqui, meus queridos, nós temos Daniel 7, Daniel capítulo 8, nós temos o mesmo acontecimento, só que alguns detalhes a mais. Daniel no capítulo 2 expressou os reinos. E o que iria acontecer? Ia vir outro e tal. Só que Daniel 7:8 aqui vai trazer detalhes, como que um ia perseguir, como o outro iria, né, fazer essa transição de reinado. E aí, assim, ela tem alguns toques, eu digo assim, né, alguns toques mais saborosos no capítulo 7 e no capítulo 8, porque esses animais possuem algumas características e esses animais possuem alguns detalhes muito interessantes. Meus queridos, não dá para falar sobre a profecia em si aqui hoje, mas eu quero trazer para vocês mais cedo ou mais tarde assuntos relacionados às profecias para a gente estudar aqui. Vai ser gostoso demais estudar isso aqui com vocês, tá bom? Hoje eu só quero me deter só na questão da interpretação das profecias. Depois nós vamos entrar só na profecia aqui. Quem sabe num próximo momento, tá bom? Aqui você vai perceber, nós vemos uma sequência ininterrupta de 4 reinos terrestres. 3 em Daniel 8, e eles começam na antiguidade e atravessam a história até o presente e o futuro, quando Cristo retornará, e Deus vai estabelecer, então, o seu reino eterno. Então ficou claro para vocês essa questão do historicismo? Vocês vão perceber que Daniel, João e muitas outras pessoas da Bíblia utilizaram o método historicista de interpretação das Escrituras, tá bom? Então nós, adventistas, nós somos historicistas, não preteristas, não idealistas e nem futuristas, mas historicistas, ok? Vamos passando aqui para esse próximo momento do nosso estudo, que é o princípio dia-ano, que é muito interessante a gente poder interpretar dessa maneira correta. Porque se a gente não analisar essa questão, a gente vai cometer algumas confusões na Bíblia, como alguns têm feito por aí, tá certo? Quando não se leva em consideração esse princípio da interpretação das profecias, ok? Então, uma das chaves interpretativas do historicismo, então imagine que o historicismo seja um cadeado, e a chave para destrancar esse cadeado seria esse princípio dia-ano, ok? Uma das chaves interpretativas do historicismo é o princípio dia-ano. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos aplicaram esse princípio às profecias, profecias de tempo de Daniel e Apocalipse. Eles o retiraram de vários textos fundamentais e do contexto imediato das próprias profecias. Então, meus queridos,
esse princípio de interpretar as escrituras usando dia e ano não foi algo que os adventistas inventou, não foi algo de invenção de ninguém. Esse princípio, ele é bíblico, tá certo? Existem muitos mais textos, mas eu vou te apresentar dois que possuem essa base de interpretação princípio-ano, ou seja, dia-ano, tá bom? Em Números 14, verso 34, nós temos o seguinte texto, olha que curioso, viu? Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Percebam Deus utilizando o princípio dia-ano para a questão aqui, para eles extraírem uma lição, para eles aprenderem uma lição, tá certo? Olha que outro texto curioso aqui, ó. Ezequiel 4, versos 6 e 7. Terminando esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano, olhe para o cerco de Jerusalém e, como um braço desnudo, profetize contra ela. Então aqui nós temos em Números, Deus utilizando o princípio de dia-ano para ensinar uma lição para o antigo Israel. E aqui agora em Ezequiel nós temos Deus falando para o profeta Ezequiel utilizar o princípio dia-ano, tá certo? Então aqui, quando a gente tem a gente conhece esse princípio, vai ficar muito mais claro muitas das questões proféticas da Bíblia, tá certo? Então, meus queridos, não dá para a gente entrar detalhadamente assim na questão profética em si, como eu já falei. Aqui a gente só está tendo um panorama de como a gente interpretar e os princípios para utilizar para interpretar a profecia na Bíblia, tá? Então, por fim, as expressões peculiares usadas para designar esses períodos de tempo sugerem uma interpretação simbólica, tá bom? Em outras palavras, não são normais as maneiras pelas quais o tempo é expresso nessas profecias. Por exemplo, 2.300 tardes e manhãs, em Daniel 8:4, mostrando-nos que os períodos de tempo descritos devem ser tomados simbolicamente e não literalmente. Então, o princípio dia-ano, ele é um princípio simbólico, não literal, tá certo? Então, essas expressões, elas são usadas para designar esses períodos longos de tempo, para que a pessoa possa compreender melhor a questão da linha do tempo profética. Tá me compreendendo? Tá me entendendo? Realmente é um pouquinho, se você não prestar bastante atenção, vai bugar um pouquinho a mente. Mas, gente, eu vou dizer um negócio para vocês, sem medo de errar. Isso aqui faz toda a diferença quando você vai para Daniel e para o Apocalipse. Quando você aplica o princípio dia-ano, nossa, cai como um chapéu na cabeça, cai como uma luva na mão. Tudo se encaixa perfeitamente, tá certo? Vamos passando aqui, ó. Uma das questões de interpretação, que nós vamos entrar aqui agora, das profecias, durante muitos anos, durante muitos séculos, alguns têm interpretado de maneira equivocada a questão do chifre pequeno em Daniel capítulo 7 e também em Daniel capítulo 8. E alguns querem interpretar essa questão do chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e capítulo 8 como sendo Antíoco Epifânio e bota muitas outras interpretações. Durante séculos, os reformadores protestantes identificaram o poder do chifre pequeno em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 como a igreja romana. E por que a gente identifica ela, o chifre pequeno, como o poder romano?
Aqui nós temos, eu vou botar aí nos slides para vocês, existem 7 características comuns entre o chifre pequeno de Daniel e o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8. Primeira evidência, primeira característica. Ambos são descritos como um chifre. Você sabe que na Bíblia, chifre simboliza poder. Enquanto que na nossa cultura, chifre é outra coisa, né? Mas na cultura bíblica, chifre era símbolo de poder, tá bom? Você vai perceber que ambos são poderes perseguidores. E eu coloquei os textos para você ler e acompanhar. Aqui eu só estou comentando a aula, tá? E aqui tá os textos para você ler e comparar na sua Bíblia, que eu não estou inventando nada, tá bom? Ambos são blasfemos e exaltam a si mesmo. Outra questão também aqui, outra característica, é que ambos têm como alvo o povo de Deus. Ambos têm aspectos de sua atividade descritos pelo tempo profético. Ambos se estendem até o fim dos tempos e ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural. Aqui nós temos a questão do chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, e de Daniel, capítulo 8. Aqui, meus queridos, está falando do mesmo poder. Se você for olhar direitinho, a história, ela identifica o primeiro reino como sendo o reino de Babilônia, e o segundo como a Média e a Pérsia, e depois nós temos o terceiro reinado, que é a Grécia. Então a história, ela nos mostra de maneira incontestável que depois desses impérios mundiais viria Roma, trazendo então todas as suas abominações contra o povo de Deus. Primeiro a Roma pagã, depois a Roma imperial e ali então a Roma papal, que é a que a gente estuda as profecias e a gente ali vai ter a questão da perseguição do povo de Deus, né? Então você percebe, quando o poder de Roma surgiu, ela exerceu uma influência político e religiosa por pelo menos 1260 anos. E apenas um poder se encaixa na história e na profecia, o papado, que chegou ao poder entre as 13 tribos bárbaras da Europa. Ela exterminou 3 delas, e aqui a gente vê então o poder religioso ganhando força e perseguindo os cristãos e destruindo os cristãos, matando o povo de Deus, mudando as leis de Deus, proferindo palavras contra o Altíssimo, zombando de Deus, né, se assentando no trono de Deus, querendo ser Deus, então perdoando pecados, né, como filho de Deus. Então aí você tem todas essas questões, né? Como eu disse, em outro momento, a gente vai entrar mais nessa questão da profecia em si. Hoje a gente só está fazendo um review geral, tá bom? Queridos, vamos entrar aqui na questão do juízo investigativo. Algumas pessoas têm feito uma confusão danada e querem até acusar os adventistas de heréticos, acusam nós adventistas que nós somos uma seita, pelo simples fato de nós acreditarmos, né, biblicamente na questão do juízo investigativo. Quando nós vamos estudar, o esboço profético estudado nesta aula tem encontrado apoio majoritário entre historicistas protestantes desde a Reforma. Então, se você está achando que essa questão do juízo investigativo é uma criação adventista e que nós somos uma seita ou qualquer coisa do tipo, e as pessoas usam até termos pejorativos para nós adventistas, só porque nós acreditamos na crença bíblica do juízo investigativo, você está muito enganado. Porque historicistas protestantes, desde a Reforma, já estudavam essas questões, tá? Porém, somente com o movimento millerita, no início dos anos de 1800, os 2.300 dias e o juízo investigativo foram reconsiderados. E aqui nós temos um quadro profético que eu quero apresentar
para vocês, tá? Se você abrir a Bíblia em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, nós vamos ter aí Babilônia, em Daniel 7, representando o leão, só que no capítulo 8 não era mais Babilônia, né? Aí não tinha mais, não estava falando de Babilônia, já estava falando de Média e Pérsia para frente. Algumas pessoas fazem uma confusão nisso daí. Ah, mas aqui já não fala mais Babilônia, porque o reinado já tinha passado. Então não tinha mais necessidade de falar de um reinado que já passou. Assim como também não tinha necessidade de falar do Egito e da Síria. Você vai ver que Daniel começa falando a partir de Babilônia. Daniel, no capítulo 2, quando ele está explicando a estátua, o sonho é a partir de Babilônia. O Egito, a Síria, isso aí já tinha passado tudo, entendeu? Ali já era Babilônia. Então acontece a mesma coisa aqui no capítulo 8. Babilônia já tinha passado. Daniel estava em outro governo, já estava em outro reinado, outrora já profetizado por ele também, né? E aqui nós temos a semelhança, ó, Medes e Persa, o urso, no capítulo 7, Média e Persa representa o urso, no capítulo 8, Média e Pérsia representa o carneiro. No capítulo 7 de Daniel, o leopardo representa a Grécia. A Grécia, no capítulo 8, já é representada pelo bode. Aqui nós vamos ver o quarto animal, que representa a Roma pagã. E aqui nós vamos ver a Roma pagã no capítulo 8 e os chifres que se movem para o horizonte. No capítulo 7 nós temos a Roma papal, que é o chifre pequeno. No capítulo 8 de Daniel nós temos a Roma papal, que é o chifre que se move verticalmente. Eu espero que você tenha entendido essas questões, tá? Gente, eu prometo mesmo de coração, posteriormente, trazer um vídeo explicando as questões da profecia como um todo, a profecia em si. Entendam que hoje a gente está vendo só a questão da Bíblia e a interpretação das profecias, tá certo? Então aqui, em Daniel capítulo 7 e 8, o juízo acontece após o período de perseguição medieval, que terminou em 1798, com a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier. E aqui nós temos, né, Apocalipse 13, o verso 3, né, que foi golpeada com a ferida de morte, né? Então, o juízo ocorre no céu, onde se assentou o tribunal. Então, aqui começa, então, a contagem do tempo do fim, certo? E essa cena acontece depois de 1798, antes da segunda volta de Jesus. Então, meus queridos, uma coisa que tem que ficar claro: o juízo em Daniel capítulo 7 está em paralelo com a purificação do santuário em Daniel capítulo 8, verso 14. Os dois capítulos falam sobre a mesma coisa. O tempo dessa purificação, que é a terminologia do dia da expiação, é de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias. Com o princípio dia e ano, esses dias vão representar 2.300 anos. Então, se você pegar as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 7 e aplicar o princípio dia-ano, nós iremos ter 2.300 anos, certo? E aqui você pode até perguntar, né? Mas quando é dada a largada, então, para essa profecia? Quando é que começa essa contagem? E eu vou lhe responder. O ponto de partida dos 2.300 anos é a profecia das 70 semanas. Você lembra disso? Dos 490 anos, que é cortada, né, o Shatak, da visão dos 2.300 dias de Daniel 9:24. Muitos estudiosos veem a profecia dos 2.300 dias e a profecia das 70 semanas de Daniel como uma mesma profecia, sendo esta última parte inicial da primeira, certo? Então essa questão das 2.300 tardes e manhãs
tem que haver com as 70 semanas profetizadas, ou seja, os 490 anos. Então, quando é que é dado a largada, né? Quando é que começa, então, contar a agenda, né? Quando é que começa, então, esse cronômetro dos 2.300 anos? No verso seguinte, a profecia das 70 semanas. Daniel 9, no verso 25, apresenta o início do período do tempo. E você vai ver lá o texto. Diz o seguinte: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E esse evento ocorreu no 7º ano do rei Artaxerxes. Então você vai ver aqui, no ano 457 antes de Cristo, começou então essa contagem, né? Quando é que a profecia das 70 semanas iria começar? Né? A profecia dos 490 anos iria começar com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém através do rei Artaxerxes. Então, no ano de 457 a.C., começa então essa contagem no cronômetro divino dos 2.300 anos, tá bom? Queridos, eu espero que você tenha entendido, tá? Eu faço o máximo possível para você entender, para que fique bem clarinho, assim, sabe? Para cair na sua mente. Como eu disse, volto a repetir, eu quero trazer isso mais detalhado e explicado em vídeos seguintes, tá bom? Se nós contarmos 2.300 anos a partir dessa data, a partir da ordem da restauração de Jerusalém, através do rei Artaxerxes, nós chegaremos ao ano de 1844. E que não é muito depois de 1798, tá? E essa data, ela precede a segunda vinda de Jesus. Então, foi quando Cristo entrou no Santíssimo, ele começou a obra de intercessão e purificação do santuário celestial. Eu quero avaliar com você agora a questão da tipologia como profecia. Mas o que vem a ser tipologia? Né? O que isso tem a ver com as profecias? Uma coisa que tem que ficar assim, ó, pá, cair como uma luva, um chapéu na sua cabeça. Os símbolos das profecias apocalípticas, como os encontrados em Daniel e Apocalipse, têm um único cumprimento. Por exemplo, o bode se cumpriu na Grécia, um reino singular, de Daniel 8:21. Afinal de contas, o texto o nomeou para nós. Será que isso poderia ser mais claro? Você pode perceber que lá em Daniel 8:21, o texto ele vai nomear esse reinado. Entendeu? Vai nomear o reinado e vai falar o que significava aquele bode. Será que não ficou mais claro do que nunca o que a Bíblia quis dizer? Veja a exatidão, a clareza com que a Bíblia apresenta as informações, né? Contudo, a tipologia se concentra em pessoas, eventos ou instituições reais do Antigo Testamento, fundamentados em uma realidade histórica, mas que apontam para uma realidade maior no futuro. Então a tipologia, geralmente, ela se concentra numa figura, numa pessoa, num evento, e ela aponta para uma realidade que iria acontecer no futuro. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas tipologias, certo? Para você entender. Eu gosto de explicar a teoria e nós irmos para a prática, para você ficar entendendo o assunto, tá bom? O uso da tipologia como método de interpretação remonta a Jesus e aos escritores do Novo Testamento e se encontra até mesmo no Antigo Testamento. O único guia para reconhecer um tipo e um antítipo é quando o escritor inspirado das Escrituras os identifica. Por exemplo, eu não vou abrir para não ficar muito extenso aqui, porque eu vou apresentar várias outras tipologias. Nós temos aqui 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso de 1 a 13. O texto é grande, leia aí para você entender.
nós vamos ver que Paulo ele estava se referindo a que eventos, né? Paulo ele estava se referindo quando ele usou essa tipologia. Será o que isso se relaciona com a gente hoje? Paulo ele estava se referindo à realidade histórica do Êxodo e desenvolveu uma tipologia com base nas experiências dos antigos hebreus no deserto. Paulo mostrou para a igreja de Corinto, através da tipologia, algumas lições e que Deus inspirou Moisés para registrar esses eventos. E ele tinha a intenção de que essas coisas fossem exemplos para nós também. Então, ele estava nada mais exortando o Israel espiritual, usando como base o Israel do Antigo Testamento. E ela serve também como uma exortação para nós hoje. Depois você leia o capítulo 10 de 1 Coríntios para você entender. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês algumas tipologias. Mateus capítulo 12, verso 40, a gente percebe que Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no grande peixe. E aqui Jesus, ele teve morto por 3 dias. Né? Em João 19,36, os ossos de Jesus não seriam quebrados. João capítulo 3, 14 e 15, Jesus seria levantado assim como Moisés havia levantado a serpente no deserto. Romanos 5,14 diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. João 1,29, João Batista identificou Jesus como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em cada um desses casos, Jesus e os escritores do Novo Testamento, eles aplicaram a interpretação de tipo e antítipo, que permite um significado profético que se destaque para ensinar alguma lição, para trazer um clareamento para melhor compreender a mensagem de Deus, tá bom? Dessa maneira, eles apontam para um cumprimento bem maior, né, da realidade histórica. Muito bem, meus queridos, aqui nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido a questão do historicismo, a questão da interpretação do chifre pequeno. Eu espero que você tenha entendido a questão do princípio dia e ano. E eu também espero do fundo do meu coração que você tenha compreendido a questão do uso de tipologias para ensinar melhor as profecias, em que nós temos o tipo e o antítipo. Então aqui, meus queridos, finalizando a aula de hoje, eu tenho aqui o gráfico, né, de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, trazendo aqui em paralelo o que o Daniel 7 está falando, Daniel 8 também está falando, e acontecem de forma paralela, só que um com mais detalhes do que os outros, tá bom? Então, meus queridos, nós temos toda essa questão da Bíblia como também um livro de profecia. E o mais lindo e o mais curioso de toda essa história é a exatidão com que a Bíblia apresenta os fatos, e a coisa mais emocionante e empolgante é a forma como a história revela o que a Bíblia já havia escrito há muito tempo atrás. Meus queridos, Jesus está voltando. Logo esse céu vai se rasgar. A agenda profética divina vai se cumprir ao pé da letra. E Jesus vai voltar para nos levar para morar com Ele nas mansões celestiais. Que alegria será poder contemplar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo face a face, estar com Ele nas mansões celestiais. É o seu desejo também participar desse evento? Vamos estudar, meus queridos, as profecias. Vamos interpretá-la de forma correta, pois somente assim nós extrairemos o assim diz o Senhor, a vontade de Deus. E lembre-se, não havendo profecia, o povo se corrompe. Nós precisamos das profecias. O título da nossa próxima aula é Lidando com Passagens Bíblicas Difíceis. Essa será a nossa aula de número 12. Será a penúltima aula
aqui do nosso canal, tá bom? Um beijão do seu coração, fique com Deus, que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor e vamos estudar a Bíblia e vamos compreender essa linda carta de Deus para nós. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo, beijão do seu coração e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.